Eu vou chamar a participar dessa pauta o conselheiro Antônio Joaquim para se manifestar sobre o processo número 1, que é da pauta suplementar. Vou fazer um breve registro sobre o processo, conselheiro Antônio. Trata, então, o processo 1 da pauta suplementar de representação de natureza externa com pedido de medida cautelar, processo 15.348/6 de 22, da relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Sérgio Ricardo, que inicialmente integrou a pauta de julgamento do plenário virtual, de 29 de agosto a 2 de setembro. Levados os autos ao plenário virtual, o excelentíssimo senhor conselheiro relator proferiu seu voto, homologando a medida cautelar que suspendeu o procedimento de compra direta, promovido pela unidade gestora. O excelentíssimo conselheiro Guilherme Maluf acompanhou o voto do relator pela medida cautelar. O conselheiro Valdir Teis declarou a sua suspeição nos autos. E, na sequência, eu votei, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, pela não homologação da medida cautelar, nos termos do inciso 8º do artigo 75 da Lei 14.133 de 2021. Divergindo, claro, do conselheiro relator. Ato contínuo, o excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Joaquim solicitou o redirecionamento da representação externa para o plenário presencial, solicitação que foi deferida pela presidência. Prosseguindo assim o julgamento, passo a palavra à sua excelência, o conselheiro Antônio Joaquim, para proferir o seu voto. Senhor presidente, senhor votante, né? Um voto divergente. Eu pedi vista porque eu estava querendo confirmar a argumentação usada pelo MP e por Vossa Excelência em relação à participação acionária das duas empresas, a que representa e a que estava fornecendo com nomes diferentes, mas com sociedades de pessoas físicas iguais, que é um impedimento hoje, claro, da nova lei de licitações, conforme o MP, doutor procurador, argumentou, fez uma narrativa, e o conselheiro Walter também trabalhou nesse aspecto, com o mesmo fundamento, né? Me dá só o número do... E também pesquisando, no dia de ontem, a Secretaria de Segurança Pública abriu um pregão eletrônico, 44/2022, e que vai ficar aberto por questões legais de pregão eletrônico até o dia 16 de setembro. Portanto, manifesta-se claramente o gestor de que vai ser muito efêmero o contrato, porque já está regularizando a contratação regular, regularizando, fica meio confuso, está regularizando a contratação direta, porque já publicou, já está funcionando o pregão eletrônico, para aí sim ter uma contratação normal para alimentação lá do presídio de Rondonópolis. Então, eu acho prudente que, já que o gestor tomou providências, há esta questão das empresas estão, apesar de nomes diferentes, como tivemos sócios, a gente tem esse entendimento de aguardar a solução final pelo pregão eletrônico e não suspender, né, esse contrato que foi questionado pelo representante. Então, na verdade, acompanho o conselheiro Walter no seu voto, no que se refere a essa questão. Presidente. Pois não, excelência. Recebi a indicação aqui da senhora secretária-geral de que todos os conselheiros, a partir do conselheiro relator, pudessem se manifestar. Antes, porém, pergunto ao conselheiro Domingos Neto se vota agora ou aguarda a manifestação do conselheiro relator.
Acompanho o voto de Vossa Excelência. O senhor já, como o senhor Antônio Joaquim já o fez. Pois não, Excelência. Conselheiro Sérgio Ricardo, por favor. É importante a gente trazer aqui uma discussão sobre o que é grupo econômico e quando que um grupo econômico ele pode interferir num processo licitatório. É importante eu colocar aqui o meu voto, porque dentro do meu voto, ele é rápido, ele traz alguns esclarecimentos, e o que eu entendi do voto do conselheiro Antônio Joaquim, e fui eu quem dei a cautelar para que o pregão fosse realizado, e agora a Secretaria de Segurança está fazendo o pregão, mas trata-se aqui de um processo anterior, que inicialmente a empresa venceu, está fornecendo alimentação para o presídio de Rondonópolis, venceu o contrato, e agora esse novo pregão que está acontecendo até o dia 16, nesse ínterim, os presos precisam continuar se alimentando. Então, a empresa anterior, que inclusive nem participou desse processo em discussão, a empresa ganhou o processo anterior, ele continua fornecendo sem contrato. Então, a empresa continua fornecendo sem contrato. Portanto, esse processo em discussão aqui, ele até perde a necessidade de análise, porque o pregão novo agora já vai estabelecer quem vai ser a nova empresa que vai passar a fornecer o alimento. Mas, nesse ínterim, a empresa anterior está fornecendo, porque os presos não podem ficar, os reeducandos não podem ficar sem alimentação. E o que eu disse aqui no meu voto? Que a representação de natureza externa, com pedido de medida cautelar, por vogue alimentação e nutrição, em desfavor da Secretaria de Estado, em razão de suposta irregularidade no procedimento de compra direta deflagrado de forma emergencial para a prestação de serviço de alimentação às unidades prisionais de Rondonópolis. O representante narrou que apresentou a proposta mais vantajosa para a administração, mas foi inabilitada com base no artigo 75 da nova Lei de Licitações, que proíbe recontratação da mesma empresa em caso de situação emergencial. Alegou que a identidade dos sócios não atribuiria às empresas a mesma identidade, mesmo em vista de que seriam pessoas jurídicas independentes. Antes de proferir o meu juízo cautelar, eu determinei a notificação da secretaria, mas, na sequência, veio a representação o representante veio ao processo e reiterou a necessidade da medida, uma vez que a Secretaria de Segurança teria determinado a celebração imediata do contrato da segunda colocada. Aí, no meu voto, eu digo o seguinte, que eu destaquei na decisão monocrática, a mera identidade de sócios, que a mera identidade de sócios não conduz à conclusão da existência de grupo econômico. E aí não trato só desse assunto, desse caso, não é? Tampouco a configuração de fraude no procedimento, que uma empresa tentou se passar querendo ser diferente, sendo que os sócios são os mesmos. Além disso, foi esse entendimento, e aí eu entro um pouco na jurisprudência, o entendimento do legislador que optou por modificar a consolidação das leis trabalhistas para reforçar os pressupostos para a configuração de grupo econômico disposto no artigo 2º, parágrafo 3º, que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, que é o caso aí, são sócios, duas empresas com os mesmos sócios, mas só isso não caracterizaria grupo econômico. No mesmo sentido, quero rememorar aqui que o Tribunal de Contas da União, o TCU, já definiu a possibilidade, inclusive, de empresas com os mesmos sócios disputarem o mesmo certame.
situação que seria muito mais anormal. Logo, na minha compreensão, não se configura o grupo econômico. E aqui tem o informativo do próprio TCU, onde ele diz o seguinte, palavras do TCU: a participação simultânea de empresas com sócios comuns em licitação não afronta a legislação vigente e somente merece ser considerada irregular quando puder alijar do certame os outros potenciais participantes. Então, eu estou estudando muito esse processo e essa questão. O que é grupo econômico, quando que ele atrapalha o processo licitatório, conselheiro Guilherme Maluf? Porque, nesse caso, não vi que atrapalhou. A diferença entre o orçamento de um grupo e de outro é de 1 centavo, em processo de 50 milhões, processo de 16 milhões de alimentação. Então, é só para trazer a discussão, e não especificamente sobre esse processo apenas, mas trazer essa discussão sobre o que é grupo econômico. Porque, se assim for, se analisarmos de forma crua, fria da lei, se tiver uma empresa, duas empresas com 2 sócios, cujos sócios sejam os mesmos, virou grupo econômico e não pode mais participar. E trago essa discussão em vista de o Tribunal do Trabalho e o próprio TCU terem essa discussão. Olha o que o TCU diz: a participação simultânea de empresas com sócios comuns em licitação não afronta a legislação vigente, somente merece ser considerada irregular quando puder alijar do certame outros potenciais participantes. Eu imagino que seja assim: 2 empresas com mesmos sócios, conselheiro Valdir, participam do processo licitatório, 2 empresas. E a terceira e a quarta poderão ser prejudicadas por esse tipo. Esses que aí seria o grupo econômico, 2 empresas com os mesmos sócios, coloca lá uma marmita, por exemplo, a R$10. As outras empresas só conseguem colocar a 18, porque não conseguem fazer uma marmita a 10. E ganha esse que fez por 10, porque é um grupo econômico que tem poder, tem força. Aí sim, aí alija. Aí eu imagino que aí sim, aí prejudica os outros. Mas não nesse caso de alimentação, onde os valores, conselheiro Antônio Joaquim, foram muito irrisórios. Mas eu quero dizer, estou trazendo isso para a discussão, mas quero dizer que já, por decisão minha, já autorizei ao pregão que vai se realizar e vai pôr fim a toda essa discussão. Só que desde o mês 6, acabou o contrato com a empresa que hoje serve a alimentação, então ela está fornecendo alimentação num processo emergencial, que termina agora, dia 16, quando, se tudo der certo, aí a Secretaria realizar o certame. Então, era só esse momento que se discute, mas o que eu queria só trazer à discussão, conselheiro Guilherme Maluf, é o que é e o que não é, o que pode ser considerado. E eu gostaria de ouvir o conselheiro, embora o conselheiro Valdir Teis esteja impedido de votar, então só gostaria, se me for possível, presidente, que eu também posso contribuir um pouco e depois, com certeza, é importante o conselheiro Valdir Teis participar do debate. Então, eu gostaria de ouvir a sua... Primeiramente, conselheiro Sérgio Ricardo, na minha apreciação, assiste razão, Vossa Excelência. Esse ponto do que é grupo e quem pode participar, aqui também no Tribunal de Contas, está bem claro nas nossas decisões. O simples fato de mesmas pessoas, ou parte delas, integrar empresas diferentes, não obsta a participação em procedimentos licitatórios em qualquer grau e natureza. Pronto. Assiste razão também, Vossa Excelência, quando disse o seguinte: tem um assunto e tem outro assunto. Então, só para rememorar e passaria a palavra depois ao conselheiro. Existia um pregão que foi lançado, formalizado, e que o conselheiro Sérgio Ricardo tratou dele aqui agora. Foi suspenso o pregão para se adotar medidas complementares no edital. A Secretaria de Segurança Pública recepcionou, como era o seu dever, procedeu aos ajustes, e aí Vossa Excelência falou, e Vossa Excelência também, lançou o novo edital, contemplando aquilo que foi dirigido pelo Tribunal de Contas. Esse é um processo, ele se encontra em andamento.
Claro que no momento que cumpriu as medidas e lançou o novo, aquele perde objeto. Mas o outro processo é esse que está aqui, que é da contratação emergencial. E aí, diferentemente das previsões, diferentemente não, ao lado, a par das previsões legais sobre a participação de grupos econômicos, você tem um dispositivo na lei que diz: a mesma empresa não pode ter renovado o seu contrato emergencial. Esse é o assunto de hoje. Esse é o assunto de hoje. E nesse setor, aí é uma fala minha histórica, nesse setor, ele mais funcionou historicamente no Estado, eu não sei em outros estados, mas aqui, em Mato Grosso, mais funcionou no campo emergencial do que no campo licitatório, regular, correto. E, por isso, esse Tribunal de Contas tem que se esforçar mesmo para que esse novo pregão se esforçar enquanto controle, né? E o Poder Executivo, enquanto gestor, para que essa licitação se complete, que as contratações se realizem e que esse setor seja normalizado, né? Estou certo, conselheiro Sérgio? Exatamente. Então, hoje aqui é a contratação emergencial, que, no meu modo de ver, por isso acompanhei o Ministério Público de Contas, no meu modo de ver, está claro na lei que a mesma empresa não pode ter renovado a sua situação emergencial. Concedo a palavra ao conselheiro Roditez para cooperar na discussão. Obrigado, senhor presidente. Me permita, na sua pessoa, cumprimentar todo o plenário, o MP de Contas e os que estão conosco agora. Esse processo aqui foi interessante, porque eu me debrucei sobre ele para justamente entender o seu voto. Contribuir, né? Conosco. E, no final, quando chego no final, vi que a procuração que está no processo é dos meus advogados. Por isso que eu me dei por impedido, mas o que eu tinha estudado, o conselheiro Walter tem razão. A Triunfo era a empresa emergencial que fornecia refeições. De dezembro de 2021 até junho de 2021, ela que fornecia as refeições. Aí entrou a empresa Cadeias no pregão e a Vogue. A Vogue tem o mesmo quadro societário da Triunfo, seus mesmos sócios. E a Cadeias foi desclassificada num primeiro momento, por causa da desclassificada, não, foi vencida pela Vogue com uma pequena diferença no valor. Aí, quando a Sejusp viu que a Vogue tinha o mesmo quadro societário da Cadeias, entendeu que era o mesmo grupo econômico, se tratava da mesma empresa. E não é a mesma empresa, são duas personalidades jurídicas diferentes com o mesmo quadro societário. E pela 13467, que altera o artigo 2º da CLT, diz que caracteriza grupo econômico, a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Caracteriza grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a gestão de outra, que se dá muito nas holdings. Nas empresas comuns isso não acontece. Quando tem holdings, uma é controladora e as outras são controladas. Aí nós temos o mesmo grupo econômico. Mas nesse pregão, a Triunfo não participou, só participaram a Vogue e a Cadeias. E a Sejusp contratou a Cadeias, Vossa Excelência mandou rescindir o contrato, se não me engano, foi isso, né? Retornou a Triunfo novamente como emergencial, e o conselheiro Walter tem razão, esse fornecimento de refeições no Mato Grosso, e não é só Mato Grosso, pelo que a gente sabe, mais ou menos, em muitos estados, sempre acontece por contrato emergencial. E, nesse caso, eu digo, Vossa Excelência tem razão quando diz que a Vogue seria a vencedora do certame, porque, ainda que a Triunfo tenha o mesmo quadro societário, ela não participou do processo licitatório. Ela está atendendo emergencial. E agora, o que acontece? Nesse momento, a Sejusp tem que estar pagando essa despesa por indenização. Não tem um contrato por indenização. Então, existe, na verdade, um imbróglio aí que, com certeza, pela notícia que o conselheiro Antônio nos trouxe, vai ser resolvido agora com o próximo Pregão. Né? Senhor presidente... Com a palavra, Excelência. Me perdoe, mas, assim, só para reiterar, na verdade, não seria contratada a que está atualmente fornecendo, que é a Triunfo. Foi contratada, ou seria contratada, uma empresa que são sócios, mesmo os dois que são sócios,
lá da que já está atualmente, que é a Triunfo, mas a Vogue, como o conselheiro falou, são os mesmos donos, vamos dizer isso. A discussão, do ponto de vista jurídico, é que os mesmos donos de duas empresas, exatamente os mesmos donos, não é a mesma empresa, né? Isso aí é um outro papel. O certo é que eu considero que, nesse caso, o tribunal, primeiro, tem que legalizar essa indenização nesse voto. Eu acho que tem que incluir na decisão desse plenário de que a Triunfo, atual fornecedora, fornecerá até solucionar a questão licitatória do pregão, para evitar essa ilegalidade, esse vácuo, né, legaliza por esse plenário. Segundo, eu não queria, e faço questão de sempre não querer me excluir em gestão, porque sempre reitero que Tribunal de Contas não tem esse papel de escolher políticas públicas, mas, assim, eu tive a oportunidade, num momento que eu estava de plantão, de suspender uma licitação de 300 milhões sobre alimentação, em 6 lotes, que variavam de 70 a 140 milhões cada lote de alimentação. Eu suspendi porque houve uma manifestação das empresas pequenas, que disseram que não era impossível participar de um lote que atendia de Diamantino a Coniza, todas as cidades de Diamantino a Coniza. Eu considero isso um absurdo. Eu não entendo por que as pessoas não facilitam a vida e municipalizam essa alimentação. Cada cidade cuida da alimentação da cadeia, da penitenciária, que seja via o gestor da penitenciária da cadeia, delegado pelo secretário, ou que seja municipalizado pela prefeitura. Eu acho impossível uma empresa sozinha cuidar de Diamantino e outra cidade de 800 quilômetros para frente, com Coniza, sobre o dia a dia de alimentação. É claro que ela vai subcontratar cozinheiras lá em cada cidade. Não tem outro caminho? Se você dá oportunidade para uma empresinha pequena de Coniza fornecer para a cadeia de Coniza, uma empresa pequena de Juína, uma empresa que eu digo é uma forma de referir. Uma pessoa jurídica ali não é uma só pessoa, né, conselheiro Walter? As pessoas que se dispuserem a participar dessa é a forma mais correta. Então, essa suspensão que eu fiz, e não foi definitiva, na verdade, o conselheiro Ricardo, que era o relator original, eu estava só de plantão, mas o que eu me lembro, Vossa Excelência suspendeu a licitação dos 300 milhões. E segui, conselheiro Antônio Joaquim, a sua orientação. O senhor suspendeu, e o senhor fez essas observações, eu, na sequência, mantive a suspensão e determinei, dentro daquilo que o senhor havia anotado, fazer mais lotes, um número maior de lotes, contemplando o interior, exatamente dentro daquela sua colocação, porque realmente é um absurdo, não tem como se fornecer. Aí, naquela sua orientação, você gera emprego na cidade, você deixa o recurso na cidade, você permite que a comida chegue com mais qualidade para o reeducando. Então, foi nesse mesmo sentido, e naquela ocasião, naquele pregão, que era exatamente esses valores de 300 milhões, a Secretaria seguiu a orientação, que nasceu lá naquele momento que o senhor deu a cautelar, segurando. Eu adaptei a minha orientação em cima do que o senhor havia colocado, a Secretaria entendeu e refez aquele pregão, já com mais lotes, com outros lotes, contemplando o interior do Estado. Perfeito. Então, é exatamente isso. Perfeito. Quer dizer, eu fico feliz do gestor, eu não sabia que já tem atendido, porque, conselheiro Maluf, eu era secretário de Educação em 1999, eu municipalizei a merenda escolar, 23 polos, ao invés de... Aqui comprava charque para mandar para Vila Rica, numa licitação englobada, ia de caminhão para Vila Rica, 1.200 quilômetros daqui. Então, municipalizou em 23 polos e mandava o recurso por aluno. Que o Estado também, mesmo num avanço mais ainda
do que esse, que já é um avanço, é se municipalizar, se mandar por cabeça. Cabeça fica parecendo Per gado. capita. Per capita. Cabeça, Per ainda capita mais que eu fica crio, mais chique, né? eu crio touro, ainda mais Cabeça não fica mais chique. um né? dia o nosso presidente falou arroba, levou o cacete, né? Então, é per capita. Então, manda dinheiro para lá, para cada município. E, nesse caso da merenda escolar, deu um boom nos pequenos produtores locais, de arroz, de rapadura, de peixe, tudo. E assim deve ser, eu acho que o finalmente tem que ser esse. Mas já avançou, fico feliz do tribunal ter contribuído para que avance a licitação de uma forma mais adequada. Vamos ouvir o conselheiro Guilherme Maluf. Senhor presidente, eu acompanhei o conselheiro Sérgio Ricardo em seu voto, também por entender que em nenhum momento foi demonstrado a existência de grupo econômico. A lei 14.133 era muito clara quando ela veda a participação da mesma empresa. Da mesma empresa. E quando a gente vai se debruçar sobre a teoria, como o conselheiro Valdir já colocou, para a configuração de grupo econômico, é necessário ter relação de hierarquia, é necessário ter confusão patrimonial, e nem o Ministério Público e nem a defesa da Secretaria de Segurança Pública conseguiu demonstrar nesse caso. Então, nós não podemos, por mais que eu entenda que a prerrogativa da gestão é da Secretaria de Segurança Pública, mas eu só acho estranho, conselheiro Sérgio Ricardo, que, de repente, lance um edital para fazer um emergencial, e uma semana depois lança o edital, então, como se tivesse tudo pronto, ou aquela empresa não atendeu a necessidade da Secretaria de Segurança Pública. Então, eu fico pensando que, primeiro, esse tribunal precisa deixar muito claro o que é grupo econômico, porque, se não nos deixarmos claro, nós vamos inviabilizar uma série de empresas que pretendem disputar licitações e que têm sócios comuns. Então, e em todas as teses onde li sobre grupo econômico também, conselheiro Antônio Joaquim, sempre tem que haver um indício de fraude. Então, o grupo econômico é quase que uma penalização. E aí, quando você verifica exatamente, o melhor exemplo é esse que o conselheiro Sérgio Ricardo colocou, quando duas empresas com mesmos sócios participam, querendo aí fazer um joguete de preços. Não ganha uma, ou uma protegendo a outra, aí sim nós temos uma configuração de grupo econômico. Então, a minha sustentação e o meu voto veio no sentido de apoiar o vosso voto, primeiro, para deixar claro o que é grupo econômico. Tá? E, lógico que é prerrogativa do Estado fazer outra licitação, e aí sim vai perder o objeto emergencial, mas, pela experiência que nós temos, e aí o conselheiro Walter foi muito feliz, não sei se foi o conselheiro Antônio ou o conselheiro Walter, quando disse que quem fica prestando serviço até que essa licitação termine. Então, tem que ser muito claro nisso. Ganhar ou perder a licitação, ela é do jogo democrático, existe um protocolo, enfim, mas este tribunal não pode ser conivente com teses que não são reais. Então, não houve formação de grupo econômico. Tá? Então, não existe nenhuma tese que comprove, a não ser que os senhores tenham isso e me apresentem, e aí eu mudo meu voto na mesma hora. Tá certo? Tá. Conselheiro... Ok, conselheiro Guilherme? Sim. Agradecido. Conselheiro Valdir, me permita Sim. um encaminhamento, aí Vossa Excelência participa da discussão, porque Vossa Excelência declarou a suspeição. Conselheiro Sérgio, então, na trilha levantada pelo conselheiro Antônio Joaquim, com a qual o senhor concordou, nós estamos tratando aqui, e talvez possamos evoluir, eu próprio, no meu voto, nós estamos tratando aqui de reconhecer. Ao reconhecer que Vogue e Triunfo não é o mesmo grupo econômico, naquele conceito que deturpa a possibilidade de participação ou de contratação emergencial, ao reconhecer,
aí assiste razão a empresa Vogue na sua representação. É isso? Sim. É isso? Só para confirmar, para eu poder fazer encaminhamento. Porque, Perfeito. assim sendo, e quem levantou muito bem foi o conselheiro Antônio Joaquim, assim sendo, se a gente entende, como disse o conselheiro Guilherme, e disseram também o conselheiro Valdir, Vossa Excelência, se entende que não é o mesmo grupo, ela está posicionada a celebrar o contrato emergencial até que venha a ser celebrado o contrato definitivo em decorrência do pregão que agora foi lançado. É isso? Perfeitamente. É isso? É isso. Conselheiro Antônio? Conselheiro Valdir, algo mais a aditar sobre isso? Pergunta ao doutor procurador se concorda com esse encaminhamento, aí nós podemos retomar a votação. Excelência, estou de acordo, sim. Acompanhei atentamente e não participei por estarmos em período de votação, Perfeito. mas concordo com a tese Porque eu vou simplificada e retomar a resumida por votação. Vossa Excelência. Tá. Então, o conselheiro Sérgio, como relator, o voto é este, né? O conselheiro Guilherme já tinha votado, ratifica o seu voto, né, conselheiro? Ratifico o meu voto, presidente. Isso. Na sequência, o conselheiro Valdir havia declarado a suspeição, mantém a suspeição. Eu voto, então, com o relator, nesses termos, agora, e colho o voto do conselheiro Antônio Joaquim, na sequência do que foi pedido. Voto com o relator. Perfeito. Conselheiro Neto? Então, a unanimidade com o relator, nos termos do que aqui foi, já tinha sido votado, mas foi esclarecido. E aí eu quero dizer que é isso, é a democracia, né? Como foi importante o pedido de destaque feito pelo conselheiro Antônio Joaquim para oportunizar esse debate, né, maior, né, e que nos permitiu rever, no meu caso, rever o meu próprio voto. Senhor presidente, está não, votado, Excelência. só me permite fazer Está votado. uma pequena colaboração no que disse o conselheiro Antônio Joaquim. Olha, é 1000% certo essa questão da contratação por empresas que estejam na cidade. Uma coisa só que tem que tomar muito cuidado quando se trata desse tipo de serviço é a capacidade técnica da empresa a ser contratada. Não dá de contratar uma empresa para fornecimento de alimentação para presídio se ela não tiver capacidade técnica suficiente de capital de giro e estrutura suficiente para prestar o serviço todos os dias, porque a falta de alimentação, o atraso da alimentação nos presídios já é motivo suficiente para motim. Quero ver a emenda. É muito perigoso esse negócio. Então, a capacidade técnica, inclusive, eu fui relator de uma representação dessa do presídio de Sinop, e lá eu trago que a capacidade técnica e a Sejusp exigiu a capacidade técnica. Então, a capacidade técnica, nesse caso, é necessária. Não basta ter apenas o ramo social, porque senão pode ter problemas sérios no presídio, inclusive o motim é um problema muito sério dentro do presídio. Excelência, eu concordo com Vossa Excelência, mas quero reiterar o seguinte: na prática, quem fornece é gente da cidade, é a empresa da cidade. Esse é o mundo real. O sujeito ganha um contrato de 100 milhões de reais para atender 30, 40 municípios, e ele vai lá em Colniza, vou voltar a dizer Colniza, contrata a cozinheira de lá. Até porque você não tem como transportar comida para Colniza, de Diamantino, para onde. Então, veja bem, para condições técnicas, nesse caso, inclusive, que é fazer comida, nós temos cozinheiras sobrando no Brasil afora. E o que ocorre é a necessidade de dar o dinheiro, e aí consegue, depois que ele tem a garantia de um contrato, de comprar os equipamentos de cozinha, os utensílios, para poder ter essa capacidade de fornecimento. Eu não tenho dúvida que o mercado se adequa à Excelência. Vamos desenvolver a economia regionalmente, a economia sustentável, o desenvolvimento regional é o melhor caminho para o país. Isso 1000% certo, só que, quando falo na capacidade técnica, é o seguinte: num presídio de 1000 pessoas, são 3.000 refeições por dia. Então, não é qualquer restaurante que tem uma estrutura para 3.000 pessoas. Então, essa capacidade... Mas eles contratam, eles terceirizam muita coisa, mas sempre é o mesmo fornecedor que tem que ter o dinheiro suficiente para suportar ao menos 45 dias de custeio, porque entre a liquidação da primeira fatura e o recebimento sempre demora 15 dias, né? Mas eu concordo com essa questão, tem que ser regionalizado, até municipalizado isso daí.
conselheiro Sérgio, o processo está votado. O conselheiro Sérgio quer fazer uma consideração? Sim. Eu vejo que nas sessões desse tribunal, conselheiro Walter, além dos processos normais, e eu sou um aluno sempre, né, eu vejo que de maior importância estão as discussões que são levantadas aqui, como essa, que de um processo surge a ideia para o próprio gestor. Quando o conselheiro Antônio Joaquim foi gestor da Secretaria de Educação, ele tomou uma atitude espetacular, que pode ser... Então, nós nós orientamos políticas públicas, nós não determinamos, mas nós orientamos. Se deu certo na questão da merenda, é a mesma coisa. É a comida que é produzida lá onde está a penitenciária, onde está a cadeia, onde está a escola. Você valoriza a produção lá e automaticamente, se você compra o charque aqui em Cuiabá, conforme o conselheiro citou, e manda lá para a Vila Bela da Santíssima Trindade, é claro que vai ter um custo adicional em cima disso, dessa alimentação, do transporte, por exemplo, né? Então, são essas discussões. E uma outra que o senhor traz também. Então, conselheiro Antônio Joaquim, eu entendo o seguinte, nessa questão da alimentação de reeducandos em presídios, ela tem que ser debatida, porque os contratos são de milhões, beiram lá, daqui a pouco, bilhões. Então, é uma questão muito importante. Senhor presidente. Para a economia, né, do Estado, dos municípios, né? Então, essa é uma questão. E depois eu só quero colocar outra que o senhor levantou, que é o seguinte, os contratos emergenciais, qual é o papel deles, onde eles estão, que tamanho eles estão, até quando que podem, o quanto que podem, porque é o seguinte, esses dias eu estava conversando com um conselheiro e, por acaso, tocamos no assunto do ganha-tempo, questões do ganha-tempo, tinha o ganha-tempo, houve uma denúncia, parou, não tem mais a empresa conduzindo, e hoje me parece que é um processo emergencial que já vem de longa data trabalhando a questão do processo emergencial do ganha-tempo. Então, é só essa questão, o que diz a norma, o que diz a lei, como que nos posicionamos, as questões dos processos, dos atendimentos emergenciais, dos contratos emergenciais. Isso pode sempre, pode a vida toda, pode até fazer um processo licitatório, quanto tempo tem para que permaneça um processo emergencial até que venha um processo licitatório. Então, é uma questão importante que a gente pode voltar a discutir. Só para contribuir, senhor presidente, já que estamos discutindo também um pouco de políticas públicas na área de refeição de presídios, eu vejo que é importantíssimo haver um controle, um monitoramento da refeição que é servida, conselheiro Antônio Joaquim. Concordo plenamente com o senhor que os benefícios locais são extremamente maiores do que se você centralizar em grandes cozinhas e em grandes centros. Mas o monitoramento, a fiscalização por parte de uma pessoa, um nutricionista, vamos ser bem claros, um nutricionista, porque o preso, se ele deixa de comer, hoje ele comeu um bife que tem 50 gramas e comeu outro no outro dia de 30, é como o conselheiro Valdir falou, já lançou a semente da rebelião, já lançou. Então, é extremamente importante se ter um controle sobre o que é servido nos presídios. Até porque é responsabilidade, é tutela do Estado, esses reeducandos. Então, portanto, eles têm que receber uma comida adequada. Então, só para deixar claro que esse monitoramento, essa fiscalização na qualidade das comidas que são servidas, das refeições, ela é importante que seja realizada. Seja por fulano, seja por cicrano, seja por valor que Primeiro pela própria autoridade gestora, né, pelo fiscal do contrato. Né? Exatamente, conselheiro. Olha, eu vou ler a síntese aqui da decisão, mas eu acompanho, com a grandeza que o assunto está merecendo, a referência à importância do debate sobre assunto tão relevante. Viu, conselheiro Sérgio? Conselheiros, todos os conselheiros, conselheiro Antônio Joaquim.
Quero, inclusive, já está votado, mas eu quero sugerir que, no campo das recomendações, nós possamos fazer constar aquilo que levantou o conselheiro Antônio Joaquim, e eu direi em palavras não técnicas, mas, se todos estiverem de acordo, a Secretaria-Geral do Pleno e o Secretário-Geral da Presidência cuida de dar tecnicidade ao que eu estou dizendo. Reconhecer que o lançamento do edital do pregão, que já está vigente, é um primeiro passo, mas que deve a organização gestora dar continuidade a estudos para municipalizar ou localizar, porque às vezes não é o município, esse atendimento. Estou indo ao encontro de Vossa Excelência e vi que o relator foi também. Então, veja bem, uma coisa é a decisão, está tomada, a outra é a recomendação. Após dar efetividade ao novo contrato na regionalização, que já é um primeiro passo, permaneça, aprofunde os estudos para, no passo seguinte, ser levado ao município, porque nisso nós estamos todos de acordo. Perfeito? Ok? Está de acordo, Excelência? Todos de acordo? Então, fica no campo da recomendação, doutora. Depois a senhora faz um trabalho conjunto com o senhor secretário-geral da Presidência. Tá? Então, aprovado por unanimidade o processo 15.348, 2022, relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo. Acordo 361/2022, Secretaria de Estado de Segurança Pública, representação de natureza externa com pedido de medida cautelar, homologação da decisão monocrática 147/2022, concedeu a suspensão do procedimento de compra direta número 22/2022, Publix.